Bom, gente, fomos caminhando, caminhando, caminhando e chegamos no final do curso. Essa é a última aula, a origem do universo, o Big Bang. Por que é usado esse termo Big Bang? Pouca gente sabe, mas esse termo foi cunhado por alguém que não acreditava que o universo tivesse uma origem. Ele foi usado no início como se fosse uma expressão pejorativa, o grande pum. Só que acabou ficando, ou seja, o universo, hoje isso já está solidamente demonstrado, teve efetivamente um início que convencionou se chamar de Big Bang, que algumas pessoas falam de maneira errada em explosão. De maneira nenhuma houve explosão. Explosão, esse conceito vem da química, né? Não houve explosão nenhuma que deu origem ao universo. Houve uma súbita expansão do espaço-tempo e essa expansão súbita a gente chama de Big Bang. Bom, vamos lá. De acordo com o modelo padrão, como a gente viu na aula passada, descrito pelas equações de Friedmann-Lemaitre, os estágios iniciais do universo são caracterizados por condições de densidade extremamente alta e temperatura extremamente alta também. A chave para a gente entender o que acontece nesses instantes iniciais é entender como evoluiu a energia e a matéria do universo nessas condições extremas. E para que isso seja entendido com mais facilidade, vamos começar com o básico do básico. A física da produção de pares. O que vem a ser produção de pares? Ora, fótons dão origem a pares partícula e antipartícula, que por sua vez podem se aniquilar e dar origem a fótons. Ou seja, vamos pensar aqui dois raios gama dão origem a um par partícula-antipartícula, né? Próton-elétron. Ou seja, a matéria é criada diretamente a partir da radiação. Voltamos ao E igual a mc ao quadrado lá do Einstein. Óbvio que também existe o processo inverso. Um par partícula e antipartícula pode se aniquilar, dando origem a fótons. Ora, acima de uma certa temperatura limite, há sempre um processo contínuo de criação e aniquilação de matéria e antimatéria, isso lá nos instantes iniciais do universo. À medida que o universo vai se expandindo rapidamente, lá nos instantes iniciais, ele vai se resfriando, os fótons vão diminuindo de energia até que não seja mais possível a formação de pares partícula-antipartícula. Mas, a uma dada temperatura alta, lá no comecinho do universo, a gente tem um processo contínuo de produção partículas-antipartículas, que lá no começo são pares quark e antiquark, pares elétron-antielétron, pares neutrino-antineutrino e, obviamente, radiação. Tudo isso misturado em uma sopa primordial, como muita gente fala. Os quarks vão posteriormente dar origem aos prótons e aos nêutrons. Lá numa escala muito, muito pequena, numa escala de 10 a menos 18 metros, que a gente tem são os elétrons e os quarks, e os neutrinos também, mas vamos falar nos constituintes da matéria, os elétrons e os quarks. Numa escala um pouco maior, os quarks se confinam formando os hadrons, né, as partículas pesadas, os prótons e os nêutrons. Aqui está o exemplo do próton, que por sua vez vão dar origem aos núcleos atômicos e, numa escala muito, muito maior, vão dar origem aos átomos, né? Mas se a gente for colocar em escalas de 10 a menos 18, vejam, tem uma diferença aí de um fator 100 milhões entre a escala de tamanho dos elétrons e a escala de tamanho dos átomos. Ora, a gente está dizendo, em outras palavras, que a matéria é constituída por dois tipos de constituintes principais: os leptons, as partículas leves, os elétrons, os neutrinos e suas antipartículas, e os quarks, que vão dar origem aos hadrons, né, as partículas pesadas, os prótons, os nêutrons e os mesons todos, que a gente nem vai falar aqui. Dicas de passagem, é sempre bom recordar o que eu tenho falado sempre nessas últimas aulas. Esse não é um curso de cosmologia e muito menos um curso de teoria de campos e partículas elementares. O que é meu objetivo aqui é dar para vocês os conceitos principais, fundamentais, para que vocês entendam aí a origem do universo ou possam eventualmente buscar complementação a respeito desse tema. Então, à medida que o universo vai se expandindo lá no seu início, a temperatura vai decrescendo até que chega abaixo de uma temperatura limite para a formação de partículas. O que ocorre aí é uma assimetria, ou seja, a matéria resultante é muito maior do que a antimatéria, ou seja, não existe uma simetria partícula-antipartícula.
Por que essa assimetria? Esse é um tema em aberto, essa é uma discussão grande e extensa, muito fora do escopo dessa disciplina. Mas existe efetivamente uma assimetria partícula-antipartícula. O universo é composto de matéria, a antimatéria é marginal em termos de quantidade, né? O universo atualmente é composto de matéria. À medida que a temperatura vai diminuindo, enquanto o universo vai se expandindo lá nos instantes iniciais, a matéria vai se agrupando, formando estruturas cada vez mais complexas, né? Uma escala crescente de complexidade. Átomos, depois estruturas menores que vão dar origem às próprias estrelas, aos sistemas planetários, galáxias e estruturas em larga escala. Mas eu quero mostrar para vocês, fixar vocês esse diagrama aqui. Eu vou falar bastante nesse diagrama a respeito dessa aula. O que está mostrando esse diagrama? Em 2 eixos, está mostrando a evolução da idade e da temperatura. A idade no eixo X, a temperatura no eixo Y. Atenção às escalas. Ambas são logarítmicas e espalham-se por uma quantidade enorme de ordens de magnitude. A temperatura vai de 0, a temperatura atual do universo como um todo é muito próximo de 0, a temperatura da radiação cósmica de fundo é 2,7 Kelvin, a gente viu isso, mas a gente vai aqui até 10 a 43 Kelvin, ou seja, 10 a 34, perdão. A gente tem aqui uma escala aqui de 10 a 0 a 10 a 34, a gente tem 35 ordens de magnitude no eixo X, no eixo Y, e no eixo X, a idade do universo em segundos. Vejam aqui, a gente começa em 10 a menos 43 segundos e vai até a idade atual do universo. Hoje, a idade do universo em segundos hoje é alguma coisa em torno de 10 a 18 segundos. Ou seja, a gente tem aqui no eixo Y mais de 50 ordens de magnitude do tempo em segundos. Mas eu estou interessado aqui numa escala de tempo aí de até os minutos iniciais do universo. Tem um livro bem legal, um livro antigo, mas bem legal, vale a pena ler, chamado Os 3 Primeiros Minutos, que descreve exatamente esses processos aí, de autoria de um cara chamado Steven Weinberg, Prêmio Nobel de Física. Vale a pena dar uma xeretada, ver se vocês encontram ele por aí. Então, vamos começar, vamos ver esse diagrama aqui, ponto a ponto, faixa por faixa. Começando aqui, ó. Os primeiros, quando o tempo é menor do que 10 a menos 43 segundos do Big Bang, o que corresponde a uma temperatura maior do que 10 a 32 Kelvin. Essa é a chamada Era de Planck. O universo, na Era de Planck, tinha uma escala de tamanho de 10 a menos 33 centímetros ou 10 a menos 35 metros. Muito, muito menor, isso aqui não está em escala, muito, muito menor do que o raio dos prótons e dos nêutrons. Isso aqui não está em escala. O universo era muito menor do que isso. O que eu quero chamar a atenção sobre a Era de Planck é que essa é uma era que não pode ser descrita pelas leis físicas que existem à nossa disposição. Por que isso? Fundamentalmente porque para descrever o universo aqui nesses instantes iniciais é preciso uma teoria quântica da gravitação. Isso não existe. Nessas escalas aqui, os efeitos relativísticos e os efeitos quânticos se superpõem. Não existe uma teoria quântica da gravitação, portanto, as leis da física não descrevem o que acontece aqui nesses instantes iniciais. A própria teoria da relatividade geral, ela para aqui. Ela para em 10 a menos 43 segundos. 10 a menos 43 segundos é muito pequeno, mas não é zero. E então a relatividade geral, a validade da relatividade geral para aqui em 10 a menos 43. O que se pode dizer é que aqui, nesse domínio, as 4 forças fundamentais da natureza eram unificadas. Existia uma única força. Existem 4 forças fundamentais, aqui estão elas. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Essas 4 forças fundamentais estavam unificadas nesse período inicial. Elas são distinguíveis ou são simétricas, como falam os físicos de partículas. O que quer dizer simétricas? Quer dizer que elas são indistinguíveis em intensidade e em forma.
À medida que vai se dando a evolução do universo, vai havendo o que os especialistas chamam de quebras de simetria e as forças vão se separando. Então, num diagrama, a gente pode descrever a evolução das forças na natureza dessa forma. Bem no começo, lá na era de Planck, só existia uma única força unificada, que também é chamada de supergravidade, ou gravidade quântica. Força unificada, uma única força. Essa força, olha, a energia está crescendo para a esquerda aqui, ó. Então, à medida que a densidade de energia vai diminuindo, à medida que o universo vai se expandindo, lá nas frações de segundo iniciais, ocorre uma quebra de simetria e a supergravidade se separa em duas forças diferentes. A força gravitacional, que a gente conhece até hoje, que é uma força de longa escala, e a chamada força Gucci, ou força unificada. Posteriormente, com o decréscimo da densidade de energia, a força Gucci se separa em duas, a força eletrofraca e a força nuclear forte. Lembram? A força nuclear forte é o que mantém os núcleos atômicos coesos, que cola os prótons e os nêutrons uns nos outros nos núcleos atômicos. E posteriormente, ainda para energias ainda mais fracas, a chamada força eletrofraca se separa em duas forças. A força eletromagnética, que também é uma força de longo alcance que a gente está acostumado aí, mesmo no nosso dia a dia, e a força nuclear fraca. A força nuclear fraca é a força responsável por alguns processos nucleares, como o decaimento beta-nuclear, por exemplo. Essa aqui já tem uma demonstração experimental desse processo aqui, porque essa energia aqui já é possível entender nos grandes aceleradores de partículas. Aqui ainda não, e muito menos aqui. Ok, voltamos aqui para o nosso diagrama. Eu quero chamar a atenção ao que está aqui em vermelho e em azul. Em vermelho estão as forças, né? Aquilo que eu acabei de falar. A supergravidade se separando em gravitacional e unificada, depois separando a eletrofraca de nuclear forte e depois separando a eletromagnética de fraca. E aqui estão as partículas. Começamos lá com, primordialmente, aqui tá, nesse diagrama aqui está chamado black hole, mas é menos que isso, né? As partículas ainda se interagindo com pares partícula-antipartícula. O que a gente tem aqui são gravitons, leptons e quarks, os fótons, evidentemente, a energia aqui, e depois os leptons vão se separar em neutrinos, mais antineutrinos ou elétrons, e os quarks vão dar origem aos prótons e aos nêutrons. Vamos ver como é que isso evolui, mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento agora é que a separação das partículas e das forças vai ocorrendo à medida que o tempo vai transcorrendo e, portanto, a temperatura, a densidade de energia vai diminuindo rapidamente. Olha, isso aqui é muito rápido, gente. Isso aqui é 1 minuto. Em 1 minuto aqui a gente está com temperatura da ordem de 10 a 4, 10 a 5. 1 minuto. E a gente começou lá com 10 a 33. Bom, essa primeira época após a época de Planck é a chamada Era da Grande Unificação. Gucci é da sigla em inglês Grand Unification Theory. Bom, nesse momento inicial, o universo é composto o quê? Matéria Gucci. É isso aqui, ó, matéria Gucci, que vai se separar posteriormente em quarks, em leptons e em fótons. Ou seja, a densidade de energia e a temperatura são muito altas para que essas partículas ainda se formem. O que existe é uma outra matéria que vai posteriormente, a densidades menores, se separar em leptons, quarks e fótons. No começo da Era Gucci aqui, existe num espaço-tempo, o universo existe num espaço-tempo quadridimensional e a primeira força a se separar das demais é a força gravitacional. Nessa época ocorre o chamado desacoplamento dos grávitos. O que vem ser os grávitos? Os grávitos são partículas teóricas, são os mediadores da força gravitacional, assim como os fótons são os mediadores da força eletromagnética, são os portadores, né, da força eletromagnética. Os gravitons são uma partícula virtual não, uma partícula teórica que ainda não foi comprovada. E existe então a gravitação por um lado, como eu mostrei naquele diagrama anterior, e do outro lado a força eletromagnética, a força forte e a força fraca ainda unificadas. A Era Gucci termina quando a força forte e a eletrofraca se separam. Aqui, ó, nesse momento. Passado
a era Gucci vem a chamada era dos hadrons, ou era hadrônica. Hadrons são as partículas pesadas, leptons são as partículas leves. A era hadrônica é essa faixa de tempo aqui, que começa em 10 a menos 35 e vai até 10 a menos 4 segundos após o Big Bang. Nessa época foram formadas as partículas pesadas, os hadrons. São partículas formadas por conjuntos de quarks, os prótons, os nêutrons e os mesons. Começo da era dos hadrons, lá com um tempo de 10 a menos 35 segundos, a força eletromagnética e a força fraca ainda unificadas, ocorre formação de quarks e leptons por produção de pares, ou seja, raios gama se combinam, isso é um processo de contínuo produção e aniquilação, produzindo quarks e antiquarks, né? E também pares elétron-antielétron, né? Elétron, aqui é um pósitron, aqui tem um elétron. São processos de produção e aniquilação contínua que vão ocorrendo aqui, lá no começo da era dos hadrons. Ou seja, os leptons, os elétrons, os neutrinos e tal, eles vão interagindo através da força eletrofraca, os quarks, que vão formar os prótons e os nêutrons, interagem através de uma força de outra natureza, através da força nuclear forte e da força eletrofraca. Nesse momento, toda a matéria conhecida do universo, ela é obviamente descrita em termos dos leptons, dos quarks e das forças que atuam entre eles. Isso aqui começou a valer lá, continua valendo hoje. Toda a matéria conhecida do universo, por que eu sublinhei conhecido aqui? Porque eu não estou falando da matéria escura, cuja natureza ainda é desconhecida. Ela pode ser matéria bariônica, mas pode ser o que os especialistas chamam de matéria exótica, matéria não bariônica. Essa é outra questão em aberto. Mas toda a matéria conhecida, ela pode ser descrita em termos dos leptons, né? Os elétrons e os neutrinos, e dos quarks, que vão formar prótons e nêutrons, e das forças que atuam entre eles. Ok. A matéria hadrônica, os hadrons, ela evolui da seguinte forma. No início a gente tem matéria Gucci. Essa matéria ela vai produzir posteriormente leptons, né? Elétrons, pósitrons, neutrinos, antineutrinos, e vai produzir os hadrons, ou seja, as partículas pesadas. Os quarks, que a partir de uma quebra de simetria se separam em duas famílias, né? Que tem o nome de up e down, e os quarks up e down, 3 deles combinados de maneiras distintas, 2 ups e um down ou 2 downs e um up, formam prótons e formam os nêutrons. Ou seja, os prótons e os nêutrons não são partículas fundamentais, eles são formados por quarks. E evidentemente que daqui os fótons continuavam existindo antes, a energia vai continuar existindo. Ok, seguimos então descrevendo a era dos hadrons, estamos aqui nessa faixa agora. Quando o universo tinha temperatura da ordem de 10 a 14 Kelvin, já caiu muito, hein? Já caiu 20 ordens de grandeza. E um tempo transcorrido de 1 bilionésimo de segundo, não, 1 trilionésimo de segundo, né? 10 a menos 12 segundos, aí ocorre a separação da força eletromagnética e da força fraca, aqui. A força eletromagnética e a força fraca se separam a essa temperatura. Abaixo dessa temperatura, ou dessa energia, dessa densidade de energia, a força fraca passa a ser exclusivamente uma força de curto alcance, 10 a menos 18 metros, 10 a menos 16 centímetros. Ou seja, a força fraca é uma força que atua só dentro dos núcleos atômicos. A força eletromagnética, ao contrário, é uma força de longo alcance. O tempo vai seguindo, a temperatura vai caindo, já caiu de 10 a 14 para 10 a 11, caiu por um fator 1000. A gente está agora em 1 milionésimo de segundo do Big Bang. Aqui, então, começam a ocorrer reações de produção de pares mais rápidas, porque o universo vai se expandindo rapidamente. Então, as condições físicas para a produção de pares começam a ficar mais convenientes. A matéria e a radiação estão em equilíbrio. Estamos aqui ainda na chamada era radiativa. Não existe matéria em grande quantidade. A matéria e antimatéria vão se produzindo, se aniquilando. Estamos ainda numa era radiativa. A gente viu na aula passada que o universo atualmente não é radioativo. De longe ele é um universo de matéria, não de radiação. Mas nesses instantes iniciais, estamos ainda vivendo numa era radiativa. À medida que a temperatura vai baixando,
os quarks vão começando a ficar confinados, eles vão se acomodar em três NEM, 2 ups e um down, ou 2 downs e um up, e formando prótons e nêutrons. Mas continua ainda uma aniquilação, processo de aniquilação de partículas, através de reações como essa, por exemplo. Não mais quark-antiquark, mas próton-antipróton, formando e se destruindo aí, partículas gama. Né? Aí, quando a temperatura do universo for na faixa de 10 a 11 Kelvin, eu estou aqui, ó, nessa região aqui, 10 a menos 6 segundos. Aí, os pares que se aniquilam têm pouca energia, portanto é a época de maior aniquilação. À medida que a temperatura vai diminuindo ainda mais, vai começando a ficar impossível formar prótons e nêutrons e quarks por produção de carga. Por quê? Porque à medida que a densidade vai diminuindo, vai ficando mais difícil fazer isso. E, portanto, a aniquilação vai diminuindo e a era dos hadrons termina. Com a temperatura bem mais baixa, em tempo de 10 a menos 4 segundos, aí a temperatura já é apenas milhares, apenas, entre aspas, milhares, né? A densidade de energia é muito menor, ocorre o confinamento total dos quarks. Não existem mais quarks livres, existem apenas quarks confinados em prótons e nêutrons. Essa é a chamada época da transição quark-hadron. Deixam de existir os quarks isolados. Ou seja, a gente pode ter combinação de 2 quarks formando um pion, né, um meson pi, ou 3 quarks formando nêutrons. Como eu já havia falado, 3 quarks formam os baryons, né, os prótons e os nêutrons. O resultado é que, no final da era dos hadrons, lá com 10 a menos 4 segundos, a gente tem os leptons, os elétrons, os míons, os tauns, os neutrinos e suas antipartículas, e os hadrons, né? Os prótons e nêutrons. Mas já não existem mais quarks confinados. Desconfinados. Não existem mais quarks livres, só existem quarks confinados. Ok? Entre 10 a menos 4 e 10 a 2 segundos, 10 a 2 segundos é na ordem da escala do minuto, né? Nessa faixa aqui, após o Big Bang, estamos agora na era dos leptons, das partículas leves, ou seja, a produção quark-antiquark, que vai levar à produção de partículas pesadas, não ocorre mais, porque a densidade de energia já caiu muito. Mas vai ainda existir produção de partículas mais leves, pares elétron, antielétron, neutrino, antineutrino. Isso vai acontecer aqui na era dos leptons, nesse momento aqui da vida do universo, onde vai ocorrer produção, aniquilação contínua de pares elétron-antielétron, né, elétron-pósitron, e vão sendo formados assim os elétrons e os neutrinos, né, elétron, antielétron, neutrino, antineutrino. Ok? As coisas continuam seguindo. Quando o universo tem, tá aqui, ó, em torno da ordem de um pouquinho menos de um segundo, o universo passa a ser transparente aos neutrinos. Os neutrinos não interagem mais com a matéria. A seção de choque dos neutrinos, ou seja, a probabilidade dos neutrinos interagirem com a matéria é muito pequena. Com a expansão rápida do universo, essa probabilidade vai caindo cada vez mais e o universo fica transparente aos neutrinos. Os neutrinos conseguem viajar pelo universo. Isso significa o quê? Ocorre o chamado desacoplamento dos neutrinos. Formam-se e são liberados os neutrinos primordiais. Esses neutrinos nunca foram detectados, eles fazem parte do modelo do Big Bang, nunca foram detectados por causa da sua infinitesimal energia. Olha aqui, gente. É menos de meio milésimo de elétron-volt por neutrino primordial. Os neutrinos que a gente detecta por aí, eu falei para vocês que existe uma grande quantidade de neutrinos vindo dos núcleos estelares. Não é desses que eu estou falando agora, eu estou falando dos neutrinos primordiais. Ok, com o universo com agora apenas 1 bilhão de Kelvin de temperatura, apenas, é o universo composto de fótons, de elétrons, de prótons, de nêutrons, de neutrinos e suas antipartículas.
Prótons e nêutrons estão em equilíbrio através desse tipo de reação aqui, ó. O próton se combina com um elétron, produz um nêutron mais um neutrino, ou o próton se combina com um antielétron, ou seja, com um pósitron, produz um nêutron mais um pósitron. Vão ocorrendo essas reações de produção-aniquilação, a produção de uma partícula se converte na outra e vice-versa. Os nêutrons decaem espontaneamente em prótons através dessa reação aqui. Os nêutrons não existem fora dos núcleos atômicos, né? A gente viu aí que uma estrela como o Sol, por exemplo, emite prótons, emite elétrons, emite partículas alfa, não emite nêutrons. Os nêutrons são instáveis. Ou seja, é mais provável a formação de prótons do que de nêutrons. Lá com temperaturas mais altas, o número de prótons ainda é comparável aos de nêutrons, mas à medida que o universo vai esfriando e se expandindo, o número de prótons vai aumentando expressivamente em relação ao número de nêutrons à medida que os neutrinos desacoplam. Óbvio que os nêutrons não desaparecem completamente. Os nêutrons começam a se agregar, formando os núcleos atômicos. A formação dos núcleos atômicos vai acontecer aí nos primeiros 2, 3 minutos do universo, vai acabar com o decaimento espontâneo, né? Simplesmente porque não vão haver mais nêutrons soltos andando por aí. No final da era dos leptons, então o que a gente tem no universo? A gente tem os leptons, a gente tem os hadrons, e os prótons e os nêutrons começam a se agregar para formar os núcleos atômicos e entramos na chamada era nuclear. O que a gente tem até agora? Vamos botar esse diagramazinho aqui, esse resumão aqui. A gente tem distintas eras. A era de Planck, a era Gucci, a era dos hadrons, a era dos leptons. Aqui está o tempo transcorrido. Vejam que em termos de escala de tempo, tudo isso é muito pequeno, porém muito diferente entre si. A densidade que começa no infinito, obviamente, com densidades da ordem de 10 a 100. Gente, 10 a 100 quilogramas por metro cúbico cai a valores muito, muito menores. A temperatura, obviamente, também vai caindo rapidamente nas primeiras frações de segundo. E cada uma dessas eras tem uma característica importante. A era de Planck requer uma física que nós ainda não possuímos para descrever apropriadamente. É uma era onde domina a gravidade quântica e não existe força, só existe uma única força, que foi batizada de supergravidade. A era Gucci, as forças começam a se separar, a matéria ainda é indistinta, ela recebeu o nome de matéria Gucci, mas as forças estão se separando. Na era dos hadrons, aí começam a se formar as partículas todas por produção e aniquilação de pares. Posteriormente, os quarks vão sendo confinados nos prótons e nos nêutrons, e as partículas de maior massa se formaram. E depois, na era dos leptons, formam-se apenas as partículas leves, que haviam começado a se formar aqui. Nessa era aqui, formam-se apenas as partículas leves, e os neutrinos primordiais se desacoplam, se soltam pelo universo. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.